Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, senhores. Dia. Bom dia. Doutor Luciano, Giovanni, Lude, Edna, Paulo Ricardo, grandioso cantor da RPM, Aline, o Paulo tá aí, Jordana, presente também, Mário Rubens, usuário, Miriam, Juliano e todo mundo que tá aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, senhores. Então, vamos lá que hoje já fiz de manhã audiência, já acordei, já fiz audiência, já saí, já fiz café, voltei, agora 10 horas da aula, saio daqui, vou fazer almoço, ainda que hoje é meu dia. Hoje eu vou fazer lombo de porco com quiabo, ó. Mas é bom, hein? Eita, Pegar com remédio ali também, né? lombo de porco com quiabo no ambu. Oreste, nessa semana agora, parece que a ansiedade atacou, tudo atacou, parece que tá todo mundo gripado. Tá o quê? Todo mundo o quê? Gripado. Para, é porcaria de ar-condicionado. Eu peguei meu remédio. O condicionado Não. por ordem tá matando. Não. Então vamos lá. Ansiedade tá batendo a mil? Então nós vamos fazer o seguinte: receita para ansiedade. Você vai no mercado municipal, você vai comprar uma erva. Isso aí sempre vende no mercado municipal. Chama camomila. 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 Você vai pegar essa camomila, você vai jogar dentro de um jarro e vai colocar água e vai deixar na geladeira 2 horas. Aí você vai coar essa água e vai tomar essa água durante o dia. Né? Toma uns 4 litros de água com camomila para você. Já tá bom. A ansiedade ela vai bater, a ansiedade ela vai surgir. Tem nada que você possa fazer com relação a isso, a não ser ter na cabeça que você estudou. Se você estudou, beleza. Não tem problema, né? Então, o importante aqui é você focar que você está preparado, que você, de fato, passou esses 2 meses que nós tivemos estudando, né? A imunidade baixou numa coisa. Frio é psicológico. Beleza? Vamos lá, senhores. Hoje nós temos uma peça para resolver e aí nós entramos nas últimas peças para a gente resolver na sábado, domingo e na semana que vem. A peça de hoje ela encerra, né, nosso estudo sobre a parte de execução. Então, a peça de hoje nada mais é do que o fechamento do raciocínio da fase de execução que nós estávamos vendo esses dias na sala de aula. Então, a fase de execução é aquela fase que você tem depois que tem o trânsito em julgado, né? É possível antes do trânsito? Sim, é possível antes do trânsito, porque eu posso fazer uma execução provisória, né? Então, o trânsito em julgado, ele não é um requisito essencial para uma execução trabalhista. Mas, na prova da OAB, normalmente acaba acontecendo após o trânsito em julgado. Você tem o trânsito, vai se iniciar uma fase de execução onde você vai cobrar os valores que forem devidos, né, pela empresa, pelo réu, pelo reclamado. Quando a gente fala que vai cobrar o valor que é devido pelo reclamado, vai ser feito um cálculo, esse cálculo vai ser analisado, vão ser abertos os prazos para manifestação e o juiz vai homologar o cálculo que é devido. Nesse ponto, até agora, não existe peça na prova da OAB. As peças na prova da OAB elas surgem após a homologação, em especial após a citação para pagamento, né? Então, citação para pagamento ou garantia do juízo. Então, quando você tem aí o valor que foi homologado e o juiz homologa esse valor e cita para pagamento,
duas possibilidades podem acontecer. Ou a empresa garante o juízo, ou sofre a penhora de bens, mas o juízo vai ser garantido, ou então não ocorre a penhora de bens nem a garantia do juízo. Se não ocorre a penhora de bens nem a garantia do juízo, e a gente está no processo para fazer alguma peça, sem garantia do juízo, a gente não pode fazer aquele embargos à execução, à impugnação. Ontem, na sala de aula, no presencial, nós respondemos uma questão, e essa questão era justamente sobre esse ponto. Era uma questão que falava que o cálculo foi homologado no valor de 10 mil, lembram disso? O cálculo foi homologado no valor de 10 mil, o devedor foi citado para pagamento, porém ele não garantiu o juízo nem pagou. Então o juiz acionou o Bacen-Jude e pelo Bacen-Jude foi bloqueado o valor de R$ 8.000. Nesse ponto, olha só, se a dívida era 10 mil e o valor bloqueado foi de 8, o juízo não está garantido. Então, para eu poder apresentar embargos à execução, impugnação à sentença de liquidação, ou se fosse o caso, embargos terceiro, que teria que ter penhora, o juízo tem que estar garantido. No caso de embargos de terceiro, como é alguém que está fora do processo, não precisa ter a garantia integral, né? Basta ter a penhora do bem da pessoa que está fora do processo. Lá na questão, falava que já abro aí, Jair. Falava que o réu teve R$ 8.000 bloqueado na sua conta. Beleza. Só que o valor devido era de 10. Teria alguma medida judicial a ser adotada nas hipóteses clássicas de embargos à execução, impugnação e embargos terceiro? Não. O que poderia ser feito, Orestes, então? Se você estivesse pelo credor, como pegaram só 8 mil, você poderia pedir o IDPJ para tentar conseguir os dois dos sócios. Se você estivesse pelo devedor, que bloqueou esses 8 mil, eventualmente você poderia apresentar uma exceção de pré-executividade, caso esse bloqueio, não seria o caso, né? Mas vamos trabalhar aí uma ideia de que, em vez dos 8 mil que fossem bloqueados, fosse um carro, né? Só que o cara usa esse carro para ser Uber, então o bem é impenhorável. Você teria a possibilidade aí de uma exceção de pré-executividade. Então, quando o juízo não está garantido, você pode apresentar a exceção de pré-executividade estando pelo devedor. Diga, Jairo. É porque eu não estou vendo aqui a sua imagem, professor. Não estou vendo, está só aparecendo só o som. Você não está vendo minha cara? Porque talvez você está utilizando aí a própria luz. Não. Aqui tá normal. Aqui também é normal. Tá Tô me vendo aí. Normal. Na net dele. Às vezes é que você já enjoou. É normal. Vai chegando agora no final do curso, você não aguenta mais ouvir minha voz, não aguenta mais ver minha cara. A sua voz traz alegria para nós. Obrigado, meu bem. Isso aí. Bom, vocês entenderam isso? Então, quando não tem exceção, quando não tem a garantia do juízo, não tem a possibilidade dos embargos, da impugnação, mas o IDPJ é exceção de pré. De outro lado, se tiver a garantia do juízo, penhora de bens, foi integral, então o devedor pode apresentar embargos à execução e o credor pode apresentar impugnação à sentença de liquidação. Uma dúvida muito comum que as pessoas pedem só para eu esclarecer, e aqui lembrando que é uma questão de lógica, né? Orestes, o credor ele vai ter que garantir o juízo para apresentar a impugnação? Não é o credor que garante o juízo para apresentar a impugnação. O credor espera o devedor garantir o juízo de forma integral ou ter os bens penhorados de forma integral para apresentar a sua impugnação à liquidação de sentença. Beleza? Diga, senhorita Jaque.
Bom dia, professor. Professor, qual que foi essa questão mesmo que o senhor deu ontem na aula dos 10.000? Se não me engano, é a questão 56. 56. Eu fiquei na dúvida nela mesmo, porque essa peça falou que era 125.000, mas que foi penhorado 123. Só que na peça fala que foi garantido o juízo, né? Na minha Foi. Se não tivesse falado isso, eu tinha É. entendido que tinha garantido do mesmo jeito daquele. Jaqueline, olha que é só falta de atenção na leitura, porque a casa, de fato, era de 123 mil. Só que tinha conseguido penhorar R$ 2.000 numa conta bancária. 123 mais 2, 120 interpretação, né? 125, por isso que o juízo está completo. Entendeu? Foi falta de interpretação. Obrigada. Beleza. Raimundo, diga lá. Professor, acho que já foi respondido, porque na questão dessa de 8.000, euro 8, a ação é de 10. Esses 2.000 eu posso apresentar garantia, né? O devedor pode apresentar garantia ou, se você tiver pelo credor, fazer o IDPJ para tentar ir atrás dos bens do sócio. Eu devedor, né? Eu posso apresentar a garantia de 2, né? Sim, A garantia bancária de 2. Ok. perfeito. Leidiane, Ótimo, professor. Então, no caso, se o executado garantir o juízo, eu vou ter que ficar ciente de quem é o meu cliente, porque aí, se for o credor, eu posso fazer impugnação. exato. Se você estiver pelo credor, impugnação à sentença de liquidação. Se você estiver pelo devedor, embargos de terceiro. Se você estiver por uma pessoa que não está no processo, um estranho, desculpa. Se você estiver pelo devedor, embargos à execução. Se você estiver por um estranho que está fora do processo, embargos de terceiro. Certo, professor, obrigado. Beleza. Lucas, Professor, bom dia. Deixa eu te perguntar, no caso aí, vamos supor, nessa peça aqui mesmo, se não tivesse garantido o juízo, e no caso do juiz ter acolhido, no caso, a execução, os embargos à execução, nesse caso eu ia apresentar a manifestação, ou no caso ia ser um recurso, no caso, o agravo de petição? vamos lá. O juiz recebe os embargos à execução. Ele te chamou para se manifestar sobre os embargos ou ele julgou os embargos? Ah, tá, entendi. Se no caso ele chamar só para manifestar sobre os embargos, no caso eu vou apresentar manifestação, né? Perfeito. Se ele julgar, Se ele julgar e agravo de petição e uma tese de defesa seria a não garantia do juízo. Entendi. perfeito. Obrigado. Ok. Doutor Mário, Professor, o senhor lembra aí de novo a gente em que caso que usa o embargo de declaração? embargos de declaração está no artigo 897-A, omissão, contradição, obscuridade ou manifesto equívoco na análise dos pressupostos extrínsecos. Se tiver professor, foi. Beleza? Sim, ontem o senhor só deu um exemplo que eu achei diferente. Qual que foi o exemplo que o senhor deu ontem em sala mesmo? Eu não anotei na hora. Que o tribunal não conheceu o recurso. É esse Isso, manifesto isso. equívoco na análise dos pressupostos extrínsecos. Isso mesmo, obrigadão, sim. Beleza. Então, estamos tranquilos aí. Mais alguém aqui com pergunta? Ela se tipo, na execução, não tem depósito de custo. Estamos tranquilos? Ok, então. Vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Vamos resolver questãozinha aí. A peça 44 da... O Mário levantou a mão de novo? Não? Ok. Beleza. Então, Professor, diga. professor, tá ouvindo? Tô ouvindo. Ontem eu tive que sair da aula porque eu estava passando mal e eu não sei se você fez a questão 79. Na questão não. 79, na B, ela fala de que o juiz ele negou seguimento para um recurso porque tinha feriado.
E na resposta, ela estava dando que poderia ser embargo de declaração e agravo de instrumento. Tá, eu vou a 79 eu ainda vou responder com vocês, Ah, então tá bom. beleza? Beleza. Vamos lá, senhores, peça 44 para a gente ler, interpretar e ver o que dá para fazer aqui nesse caso. Peça 44. Josefina Pires ajuizou reclamação trabalhista contra Larissa Barreto em março de 2022, requerendo o reconhecimento de vínculo de emprego como empregada doméstica no período de 10 de setembro de 2010 a 15 de dezembro de 2021. Então, a informação simples que Josefina entrou com uma ação trabalhista contra a Larissa. Queria um vínculo de emprego, empregado doméstico. Já temos RT. Afirmou que recebia por último o salário de R$ 2.000 mensais e que jamais recebeu o 13º salário ou férias, e requereu por todo o período, sendo as férias calculadas sobre a última remuneração, FGTS e horas extras, a partir de quando tais direitos passaram a ser devidos ao empregado doméstico, assim como honorários advocatícios. A petição inicial indicou a estimativa dos valores pretendidos e foi distribuída ao juízo da 100ª Vara do Trabalho de Petrópolis, Rio de Janeiro, recebendo o número, blá, blá, blá. O rito adotado foi o ordinário, em razão do valor postulado. Devidamente citada, então ela foi citada? Foi. A reclamada não apresentou contestação, daí porque o pedido foi julgado inteiramente procedente à revelia, sendo proferida a sentença líquida no valor de R$ 125 mil. Intimadas as partes, não houve a interposição de recurso. Foi certificado o trânsito em julgado e a executada foi citada por oficial de justiça em maio de 2022 para pagamento voluntário, mas quedou-se inerte. Então, o juiz acionou o bloqueio de ativos financeiros, a penhora online, e conseguiu reter R$ 2.000 da executada. As novas tentativas de bloqueio foram infrutíferas, sendo então expedido um mandado de penhora e avaliação de bens. Foi penhorado um imóvel em que vivia a executada, avaliado pelo oficial no valor de R$ 123 mil, quando da penhora registrada no Registro Geral de Imóveis. Garantido o juízo, a executada ajuizou embargos à execução no 5º dia útil, no qual alegou que o imóvel penhorado era um bem de família, pois ela era proprietária de 2 imóveis e residia com a sua família em ambos, alternadamente. Suscitou prescrição parcial, afirmou que o valor retido na sua conta era parte do seu salário, 10%, portanto impenhorável, juntando o extrato confirmando que o valor era de um salário depositado. Requereu nova chance de defesa, pois teve pouco tempo para contestar, pois a audiência foi marcada para 14 dias após a citação. Que no cálculo das férias, o juiz não utilizou a evolução salarial do longevo contrato de trabalho, como deveria ser, mas a última remuneração por ocasião da extinção do contrato. Após devidamente contestados, então veja, a gente teve a execução, teve a garantia do juízo, que o valor da dívida era de 125 mil. Penhorou R$ 2.000 na conta e o imóvel de 123, ou seja, total garantido 125. A executada, a devedora, ajuizou embargos à execução. Esses embargos foram contestados. Então, foi o Lucas que questionou, o Zé Martins também perguntou em várias vezes em sala de aula sobre isso. Apresentou embargos à execução. O juiz vai chamar a parte contrária para se manifestar. Chama manifestação, chama contestação, não tem problema, pode ficar tranquilo. Após, então, contestados, o juiz julgou procedente os embargos à execução. Então, julgou procedente, com os seguintes fundamentos: que apesar da ex-empregadora possuir outro imóvel, em bairro próximo de menor valor, 70 mil,
e onde reside com a sua família, porque fica mais próximo ao emprego, o imóvel constritado é de maior valor e, assim, impenhorável. Acolheu a prescrição parcial para fixar os cálculos que devem considerar os 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação, e não todo o período trabalhado. Determinou a liberação dos R$ 2.000, porque salário jamais pode ser penhorado, ainda que parcialmente. Deferiu nova chance de juntar defesa para a executada, porque ela teve apenas o prazo de 2 semanas, que o magistrado entendeu ser insuficiente para a separação dos documentos e contratação do advogado. Deferiu o recálculo das férias para acompanhar o valor do salário pago ao longo do tempo e não da última remuneração. O que nós tivemos aqui? O juiz julgou procedente os embargos, sentença dos embargos à execução. Publicada a decisão, a sentença, e considerando que você é advogado da trabalhadora, redige a peça prática profissional para a defesa dos interesses da sua cliente em juízo. Ciente que da decisão não há vício ou falha estrutural que comprometa a sua integridade. Nos casos em que a lei exigir liquidação, apenas apresentar R cifrão 3 pontinhos. Então vamos lá. Eu sei que teve, veja, eu sei que teve a reclamação trabalhista, eu sei que ela foi distribuída. Eu sei que teve a sentença, que foi proferida inclusive de forma líquida no valor de 125 mil, e eu sei que não teve recurso, então ela transitou Em julgado. em julgado. Está escrito isso aqui. Está escrito isso aqui, ó. As partes foi intimada, não houve interposição, foi certificado o trânsito. É escrito isso, não tem como se errar. Transitou em julgado. Transitou em julgado? Bom, então vai começar uma execução. Começa a execução. A execução era uma execução de uma sentença líquida, então não teve aquela parte de cálculo. O juiz já citou o devedor para pagamento. Prazo 48 horas. Pagou? Não pagou. Ficou sem garantir o juízo. Aí o juiz foi lá e bloqueou R$ 2.000. Passou um tempinho, ele foi lá e penhorou a casa. R$ 123 mil. Total penhorado no processo. Total penhorado. 125 mil. 125 mil. Valor do débito, 125 mil. Então, a gente teve aqui a garantia do juízo. Se teve a garantia do juízo, então pode ser que alguém tenha feito alguma coisa. Se terminasse aqui, eu ia olhar se eu estou pelo devedor, embargos da execução. Se eu estou por um terceiro, embargos de terceiro. Se eu estou pelo credor, impugnação. Mas o problema falou expressamente. Vieram os embargos à execução. Vou colocar na frente aqui. Vieram os embargos à execução. Execução. Teve a manifestação. E aí o juiz proferiu a sentença. A última coisa que aconteceu foi essa sentença. Então, intimado da sentença que foi proferida, publicada a decisão, tá aqui, ó. E considerando que você é advogado da trabalhadora, redige a peça prática profissional para defender. Aí, de sentença, e vamos até pensar um pouquinho mais com o que a gente aprendeu essa semana, né? De sentença, eu posso apresentar, se tiver um vício, ED, embargo de declaração. Se não tiver vício, recurso. O recurso na fase de execução é o agravo de petição ou embargo de declaração. Mas está escrito expressamente, ciente que na decisão não há vício ou falha que comprometa a sua integridade. Está falando expressamente, não cabe embargo de declaração. Então, a prova deixa claro isso para você. Não terá embargo de declaração. Então, eu vou ter que fazer o quê? Agravo de petição. Sem estresse. Peça agravo de petição. Agravo de petição. Olha, Orestes, já identifiquei, né, que é o agravo de petição. Eu bati o olho agora, já consigo visualizar legal o que é o agravo de petição. Então, vamos para a estrutura.
Agravo de petição, você tem que lembrar, ele é um recurso. Se ele é um recurso, ele é feito em duas partes. Primeira parte dele, que é a peça de interposição. Vou fazer o endereçamento, vou fazer a identificação dos 3 P's. Vou fazer o pedido de recebimento e remessa. Vou fazer o pedido de notificação para apresentar a contraminuta do agravo de petição. E vou falar dos pressupostos, né? Vou falar dos pressupostos. Lembrando que um dos pressupostos aqui, além daquele tempestividade, representação, uma frase que eu sou obrigado a colocar é quais são as matérias e valores que são o objeto do meu agravo. Eu preciso delimitar a matéria. Diga, Zé Martins. Nessa parte que tem que pôr as matérias, eu tenho que citar o artigo que fala pra gente pôr. Você vai citar. Não, ok. A dúvida era essa, porque na minha cabeça eu tinha que pôr só as matérias e o valor, né? Você Mas vai tem que pôr o citar o artigo artigo. também, Eu porque vai coloquei pedir lá na lousa. Artigo 897, parágrafo 1º. Não, ok, era só essa a dúvida. Vou fazer a segunda parte. A segunda parte são as razões, né? A minuta do agravo. Eu vou fazer o endereçamento. Vou fazer uma simples identificação processual. Vou colocar o puxa-saco. Vou vir com as minhas teses. E vou finalizar com a conclusão. Na conclusão de um recurso, sempre pedindo que ele seja conhecido e provido. Tem segredo, gente. Tem segredo. Então, assim, qual é a única particularidade aqui com relação ao agravo de petição? É justamente essa frase aqui com relação às matérias e os valores que são objeto da controvérsia. Então, é justamente esse ponto aqui. É a única coisa que é diferente no agravo de petição. Assim como o recurso de revista vai ter aquele PTI, puta troço idiota, que é o pré-questionamento, transcendência, instrução normativa, né? Assim como a contestação com reconvenção tem o NPC HPV dentro dela. Cada peça tem, às vezes, uma particularidade. Você tem que gravar essas particularidades, beleza? Aqui vai acompanhando, né? No mérito, pede para a sentença ser reformada. Exatamente. Perfeito. Estamos tranquilos? Ok. Professor, essa Diga. questão da matéria aí até ajuda, né, na hora mesmo da gente elencar a tese, no caso, do mérito Sim, aí. você vai elencar suas teses conforme as matérias. Uhum. Belezinha? Então, vamos separar aqui algumas informações básicas para a gente conseguir depois montar a nossa peça. Bom, eu tenho Josefina Pires, que é a reclamante. E eu tenho a Larissa Barreto, que vai ser a reclamada. Reclamada. O que acontece aqui? Vamos separar. Quem que é a minha cliente? Não tem como você errar isso aqui. Você vai no último parágrafo, sempre está escrito lá. Considerando que você é advogada trabalhadora. Opa! Quem que é minha cliente aqui? A Josefina. Deixar bem grande já aqui. Cliente. Ela distribuiu a ação, a ART, né? Uma reclamação trabalhista, em março de 2022, requerendo o reconhecimento de vínculo de emprego. Então, vou colocar aqui, ó. O que ela pediu? Reconhecimento do vínculo de emprego como empregada doméstica no período de tanto a tanto. Esse foi o período dela que ela trabalhou. Afirma que recebeu o salário de R$2.000 mensais, que jamais recebeu 13º, férias, FGTS, horas extras, pleiteou os direitos, assim como honorários. Então, aqui é o que ela pediu. Né? Isso aqui é o que está na reclamação trabalhista dela. Deixa até aqui próximo. Isso aqui tudo.
A petição inicial indicou a estimativa, foi distribuído para a 100ª vara do trabalho. Tem aqui a vara em que tramitou. Então, se você tem a vara, já deixa a vara separada aí. Processo número, processo número, blá, blá, blá. O rito adotado foi o ordinário, devidamente citada a reclamada apresentou contestação, daí porque o pedido foi julgado improcedente, sentença líquida. Aí, beleza. Intimadas as partes, não houve interposição de recurso, foi certificado o trânsito e a executada foi citada para pagar, mas quedou-se inerte. Então, o juiz acionou os bloqueios de ativo financeiro, reteve 2 mil na conta bancária. Novas tentativas foram infrutíferas, então mandou expedir a avaliação e penhorou o imóvel. Garantido o juízo, a executada apresentou embargos à execução. Então, olha os embargos à execução que foram apresentados aqui no 5º dia. Tá correto? Tá dentro do prazo? Do prazo. O prazo é de 5 dias. E aí, o que ela alegou nesse embargos à execução aqui? No qual alegou. Então, vamos lá. Alegou que o imóvel era bem de família, pois era proprietária de 2 imóveis e residia com elas alternadamente. Suscitou a prescrição parcial. Afirmou que o valor retido era de 10% do salário e não pode ter o salário retido. Requereu a chance para nova defesa, pois a audiência foi marcada para 14 dias depois. Que o cálculo das férias não utilizou a evolução salarial e sim a última remuneração. Devidamente contestado, o juiz julgou procedente os embargos. Olha só, sentença dos embargos, com os seguintes fundamentos. Então, vamos lá. Que apesar da empregadora possuir outro imóvel, tal, ela tem 2 imóveis, e esse daqui é de maior valor, então tem que ser impenhorável. Acolheu a prescrição quinquenal, determinou a liberação dos R$2.000, porque o salário não pode ser nunca, jamais penhorado, deferiu nova chance para juntar defesa e deferiu o recálculo das férias. Publicada a sentença, apresente a ação. Então, basicamente, o que nós temos aqui é a sentença dos embargos à execução, como que os embargos foram julgados. Então, ó, ela alegou dos embargos à execução que o imóvel penhorado era bem de família, pois era proprietário de 2 imóveis e morava alternadamente. Isso aqui o juiz julgou procedente. O juiz julgou procedente. Com qual argumento? Que apesar dela possuir outro imóvel, o de maior valor é impenhorável. Aí suscitou a prescrição parcial, que foi julgado procedente. Procedente. O que o juiz pediu para fazer aqui? O juiz colheu a prescrição para falar que só vai bater nos últimos 5 anos do contrato de trabalho. Afirmou que o valor não pode ser retido. Então, ele determinou a liberação dos valores aqui. Também foi julgado procedente. Assim como foi julgado procedente o pedido de nova defesa e foi julgado procedente o cálculo das férias. Cada qual pelo seu motivo. O juiz falou que foi 2 semanas é pouco para fazer defesa e deferiu o cálculo das férias com base na última remuneração. Então, tá aqui. Essa foi a sentença. Assim, basta agora eu descobrir quais são os itens, né, de discordância. Aqui eu tenho 5 teses, 5 itens que têm que ser apresentados, que têm que ser narrados nesse meu nesse meu agravo de petição. Muito fácil, muito tranquilo, muito sossegado. Basta você pegar aqui o que aconteceu e entender no recurso por que a sentença está errada, por que o juiz não deveria ter liberado os R$2.000, por que o juiz não poderia ter levantado a penhora, ou como alguns de vocês falam, despenhorado o bem. É só você saber. Orestes, como é que eu vou descobrir isso daí? Índice emissivo, bicho. Índice emissivo. Qual que é o tema que está sendo falado aqui, ó? Alegou que o imóvel penhorado era bem de família. Qual que é o tema? Bem de família. Vou deixar o tema grifado aqui,
para nesse intervalo, se você não procurou, você procurar. Você vai achar bem de família. Prescrição parcial. Acolheu a prescrição parcial. Qual que é o tema? Prescrição. Vai estar lá. Afirmou que o valor retido na sua conta correspondia a 10% do seu salário, portanto, impenhorável. E aí determinou a penhora, a liberação do valor, porque salário jamais poderia ser penhorado. Aonde que a gente está falando aqui? Penhora. Penhora. Requereu nova chance de defesa, pois teve pouco tempo para contestar, pois a audiência foi marcada para 14 dias após a citação. Tema: audiência. Que no cálculo das férias o juiz não utilizou a evolução salarial, como deveria ser, mas a última remuneração. Tema: férias. Eu garanto para você. Garanto. Eu aposto o que você quiser. Que se você for em cada um desses itens no seu índice emissivo, você vai ter os itens aí e os artigos a serem suscitados. Vocês entenderam, senhores? Sim. Deixa eu voltar aqui. Aqui, perguntinhas aqui. Ok, é só acompanhar com o dedo na régua, é isso aí mesmo, agravo de petição, correto o artigo, e a gente vai pedir para ser reformada. Estamos tranquilos? Vocês entenderam essa parte aí primeiro, essa parte inicial? Identificação da peça e estruturação das ideias, das informações? Ok? Vou dar agora 10 minutos, 15 minutos para quem não fez essa porra. Já era para você ter sido feito, cara. Então, o que você vai fazer agora? Pega a tua CLT e olha esses 5 itens. Olha esses 5 itens. Olha quais 5 itens? Vou deixar eles escritos aqui, ó. Bem de família. Bem de família. Penhora. Férias. Audiência e prescrição. Eu tenho certeza que nesses 5 itens no seu índice você vai chegar nas respostas corretas. Beleza? Vou fazer um intervalinho aqui. 15 minutinhos hoje de intervalo. Então, vou até pausar aqui para não ficar gravando. 15 minutinhos de intervalo, porque aí eu preciso pegar umas coisinhas lá na cozinha. Beleza? Sim, senhor. É certo. Eita, só explicando, não tem como pausar. Então, vai ficar rodando aí a gravação. Mas, você que está assistindo depois, então, pula lá. Se você está assistindo depois, cadê eu? Tá aqui. Se você está assistindo depois, pula aqui o tempo de intervalo, beleza? Aê, de volta, senhores. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Tirar uma foto aqui com vocês. Aí, cadê aqui? Aí. Pra postar depois. Quero todo mundo depois tirando foto aí também. Vai postar para mostrar pro meu chefe que eu tô dando aula para vocês, mesmo quando eu não tô dando aula para vocês. Também quando eu não tô presente aí, tô dando aula. Então você faz o favor de tirar foto e marcar o ProOrdem. Quem tá no ProOrdem, Jairo, vai aí no chefe e fala: pô, olha só que legal, o Orestes tá dando aula. Nossa, quando é dedicado, hein? Merece um aumento. Vamos lá, senhores. Então, voltando aqui com relação à peça, informação para vocês. Não vou mais fazer o porco com quiabo. Eu fui colocar ele agora lá esses 10 minutos. Em 10 minutos, o que eu fiz? Já coloquei no fogo. Não vou mais fazer porco com quiabo, vou fazer um porco tailandês, que é porco com goiabada e ervas lícitas, evidente, e noodles. Depois eu mando a receita. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui o nosso agravo de petição. Olha só, temos os dados aqui, temos os dados do processo, temos os dados das partes. Vou até já colocar aqui numa ordem mais lógica. Tenho aqui os fatos que aconteceram. Tenho aqui como foi julgado. Tenho certeza que se você foi no índice, em bem de família, prescrição, penhora, audiência e férias, você encontrou todos os artigos aí. E agora, basta que nós façamos o agravo. Vamos escrever esse agravo de petição.
Então, olha só. Endereçamento. O agravo de petição, ele é aquele recurso que ele é direcionado ao juiz, para depois o juiz mandar para o TRT, né? Ele equivale ao recurso ordinário. Ele é como se fosse o recurso ordinário, só que ele é apresentado na fase de execução. Então, peça de interposição para o juiz. Auduto juízo da 100ª Vara do Trabalho de Petrópolis, Rio de Janeiro. Então, endereçamento, ok. Processo número. Coloco o número do processo. Meu cliente, em primeiro lugar, Josefina Pires. Então, Josefina Pires, que é a reclamante, já qualificada nos autos da ação trabalhista, que ela move em face de Larissa Barreto, aí vem a Larissa Barreto, que é a reclamada, processo acima por intermédio de seu advogado, abaixo assinado. Seca! Desculpa. Saúde. Obrigado. Foi a pimenta do reino. Provavelmente. Processo acima por intermédio de seu advogado abaixo assinado. A gente é advogado, já está no processo, está na fase de execução, não precisa colocar procuração anexa. Orés, eu coloquei. Foda-se. Excelente. Não tem problema nenhum. Por intermédio de seu advogado abaixo assinado, vem a presença de Vossa Excelência apresentar agravo de petição nos termos do artigo 897, a linha A da CLT. E aqui a gente já vai fazer aquela primeira parte pedindo recebimento, né? Requerendo o seu recebimento e remessa ao egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Pontinho Região. Você sabe a região que é o Rio de Janeiro, Orés? Eu sei que é a primeira região. Tem problema, você colocou primeira região? Excelente. Não colocou? Suave. Então, já pediu recebimento e remessa. Notificação. Vamos pedir a notificação aqui da parte contrária. Deixa eu já apagar toda essa parte aqui. Isso aqui a gente vai usar só depois. Então, notificação para a parte contrária. Requer a notificação da parte contrária para apresentar contraminuta de agravo de petição nos termos do artigo 900 da CLT. Pressupostos. Informa que o presente agravo de petição é tempestivo, pois apresentado no prazo de 8 dias úteis, que existe regular representação processual. E como a gente está pela exequente, a Josefina, não tem que pagar nada. E não há necessidade de pagamento de custas processuais. Pronto. Precisa colocar isso aí? Não precisava, só algo para você ficar ciente, para nunca esquecer. Quando for falar dos pressupostos, é tempestividade, representação e preparo. Beleza? Mas, na peça de interposição do agravo de petição, tem um requisito especial, que é você delimitar as matérias. Então, desde já, a exequente, ou você pode pôr a reclamante, vamos utilizar a reclamante. A reclamante informa que as matérias debatidas no presente agravo de petição são 2 pontos.
Só você elencar. Quais são as matérias? Então são A, bem de família. B, prescrição parcial. C, penhora de salário. D, nulidade de notificação para audiência. E, cálculo das férias. Todos no valor de R-cifrão, 3 pontinhos, nos termos do artigo 897, parágrafo 1º da CLT. Termos em que pede deferimento, local, vírgula, data, advogado, ponto, OAB. Vamos ver aqui. Questionamento sobre essa coisa aqui. Professor, coloquei da seguinte forma. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Deu fome agora, Carla. Depois você vai ver a foto do prato que eu vou mostrar, então. Professor, na parte das matérias, coloquei da seguinte forma. Informa que a matéria do presente agravo está delimitada abaixo. Beleza, você delimitou? Porque se você não delimitou, você não delimitou. Colocar que está delimitada abaixo, então você vai escrever a delimitação, que é escrever o que eu coloquei aqui. Aqui, ó. Isso é delimitar. Isso aqui, ó, que eu coloquei aqui, eu acabei de grifar. Então, se você só escreveu dessa forma, aí, ó, errado. Eu mostrei para vocês aqui, eu trouxe para vocês aqui os exemplos de agravo de petição. Vou até sair um pouco aqui. Vou fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui. Professor, em cada ponto desse da delimitação, aí, se você colocar R-cifrão na frente, fica certo também, né? Fica. Eu já vou fazer assim, ó. A peça da Val, para mim, é a peça perfeita de agravo de petição. Ela tirou 4,9. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Então, compartilhando aqui a tela com vocês, a Val, ela fez 4,9 na peça. 4,9 numa peça inédita. Tinha sido a primeira vez que caiu. Ela nunca tinha visto falar de agravo de petição. Ela nunca tinha feito um agravo de petição. Fiz na sala de aula, igual nós estamos fazendo aqui com vocês. E por que ela tirou 4,9? Porque ela fez exatamente o que eu falei para fazer. Então, se você reparar aqui, nos quesitos que fala interposição de agravo de petição para a 100ª vara de Petrópolis, razões para o TRT, indicação do artigo, indicação do exequente como agravante e executado como agravada, delimitação das matérias e valores, indicar que foi apresentado em 8 dias, delimitar matérias e valores, indicação do artigo. Aí as teses e a parte final, né? Requerimento de conhecimento do recurso 030, provimento 030 e fechamento 010. Então, dá uma olhadinha aqui. Eu quero que você fale assim, Ores, é completamente diferente do que você escreveu aqui. Ó, ao douto juízo da 100ª vara do trabalho de Petrópolis. Acredito que está igual ao que eu escrevi. Processo número está igual ao que eu escrevi. Josefina Pires, já qualificada anteriormente nos autos da ação trabalhista que move em face da Larissa, processo acima, por intermédio do seu advogado abaixo assinado, procuração anexa. Pra você ter uma ideia, ela colocou procuração, não tem problema. Vem a presença de Vossa Excelência apresentar agravo de petição nos termos do artigo 897, a linha A da CLT, requerendo o seu recebimento e remessa para o Egresso Tribunal Regional da Pontinho Região. Igualzinho eu falei. Informa que o presente agravo de petição é tempestivo, pois apresentado no prazo de 8 dias, que tem representação e que as custas foram pagas nas vias anexas. Nem precisava disso, porque ela não tem que pagar guia. Custas. O agravo trata das seguintes matérias. E aí ela elencou, ela colocou A, B, C, ela colocou numa ordem estrutural, gastou mais linhas.
2 segundos, que me pegou pressão na panela. Vai lá. De volta. Aê! Tem que baixar o fogo. Ariane, pode informar o artigo apenas? Já respondeu. Não, não pode informar o artigo. Você tem que delimitar as matérias. Beleza? Então, você vai delimitar aqui, né? Veja aqui. Qual foi, e presta atenção, eu quero que você volte aqui. Ela tirou 4,9. Qual foi o único que ela não teve o ponto? Foi aqui, ó. Na hora da tempestividade, delimitação, tal, que valia 0,30. Ela tirou 0,2. Por quê? Porque ela indicou a interposição no prazo de 8 dias, ela delimitou a matéria, ela só não fez a indicação do artigo. Foi a única coisa. Se ela tivesse feito a indicação do artigo, assim como eu coloquei, ela teria gabaritado uma peça inédita na prova da OAB. Isso eu tenho muito orgulho de poder passar para vocês, sabe? E aí você pega a estrutura e a forma da escrita, é igualzinho nós fizemos. Termos em que pede deferimento, local, data, advogado, OAB. Não tem segredo. Não tem segredo. Estamos tranquilos? Voltamos aqui. Então, fizemos a peça de interposição. Então, peça de interposição. Tá? Peça de interposição. Vamos agora, então, para a minuta, né? Para as razões do agravo, a minuta do agravo. Então, a gente vai endereçar essa minuta ao TRT. Então, ao egrégio Tribunal Regional do Trabalho. Tribunal Regional do Trabalho da 3 pontinha, região. Exequente, credora, exequente. A exequente chama Josefina Pires. Exequente, Josefina Pires. Executada, Larissa Barreto. Só colocar aqui, exequente, executado. E aqui, processo número. Fazer bem simples aí a nossa identificação processual. Venho por uma linha e vou colocar egrégio tribunal, Nobres julgadores. nobres julgadores. Egrégio tribunal, nobres julgadores. A sentença proferida não merece prosperar pelos motivos abaixo. E aí nós vamos, então, abrir um tópico para cada item que nós vamos falar. Qual item que nós vamos falar? A gente vai falar do bem de família. Então, vou já colocar aqui, ó. Bem de família. Nós vamos falar da prescrição parcial. Prescrição parcial. Nós vamos falar da penhora de salário. Penhora de salário. Nova chance de defesa. Podemos colocar nova chance de defesa. Nulidade de notificação. E, por fim, o cálculo das férias. Cálculo das férias. Então, vou falar dos 5 itens aí, vou abrir uma tese para cada um. Lembrando, premissa maior, premissa menor, conclusão. Premissa maior, premissa menor, conclusão. Né? Premissa maior, como que o juiz julgou? Então, aqui eu vou julgar, vou colocar aqui, ó. O juiz julgou procedente os embargos, a execução da executada, sob a alegação de que, apesar de a ex-empregadora possuir outro imóvel em bairro mais próximo, no valor de menor valor, de 70 mil, onde também reside, porque fica mais próximo do emprego, o valor constritado é de maior valor e, assim, impenhorável. Ponto. A decisão não merece prosperar, pois, nos termos do artigo
5º, parágrafo 2º. Me Sim. ajuda aí. Não, parágrafo único. Parágrafo único? Os termos do artigo 5º, parágrafo único. Parágrafo único. Da Lei 8.009 de 90. Pois é, nos termos do artigo de 90. Vou até copiar ele. Quando tiver, como é que você fala aí? Quando tiver 2 imóveis, o de maior. Lembrei. Fala mais ou menos assim. Pois nos termos do artigo 5º, parágrafo único da LS, quando o devedor tiver mais de um imóvel, a impenhorabilidade recairá sobre Sobre o de menor aquele valor. de menor valor. Portanto, a penhora do imóvel que vale R$ 123.000 é válida, pois o valor do imóvel é superior ao imóvel de R$ 70.000. Pronto. Assim, a penhora está correta. Então, o parágrafo tinha Olha. Assim, a penhora está correta. Requer a reforma da decisão. Ponto. Só isso. Prescrição parcial. Professor, Diga. eu falei que o valor do imóvel, peraí, que está correta a penhora, mas eu não coloquei os valores. Tá, Teria mas você problema? falou que o que foi penhorado é de maior valor do que o outro. Falei. Uhum, Então tá tranquilo. tá, obrigada. Beleza? Professor, Diga. tem uma ressalva aí que diz o seguinte aqui, se esse de 123 ele está registrado no CRC, você entendeu? Ele não pode ser penhorado. Aí recai sobre o Então menor. vamos lá. O parágrafo único fala, exceto se tiver gravado na matrícula do imóvel que é bem de família. Sim. Perfeito. Falou no problema que estava gravado? Não. Não, eu digo assim, como um alerta, né? Se a gente Não, sim, mas se tiver gravado, aí cai na exceção. O problema não fala que está gravado. Beleza? Ok. Prescrição parcial. O juiz acolheu a prescrição parcial suscitada nos embargos à execução para fixar que os cálculos devem considerar os 5 anos e não todo o período trabalhado. Diga. Alguém, Dorisley? Não? Ok. Então, a sentença está correta? Não. A decisão não merece prosperar, uma vez que a prescrição parcial apenas poderia ser suscitada na instância ordinária, nos termos da súmula 153 do TST, como a executada não arguiu a prescrição na instância ordinária, não pode fazê-lo agora. Agora não, vou colocar neste momento processual. Ponto. Assim, requer a reforma da decisão. Ponto. Penhora de salário. O juiz, vou até colocar assim, ó. O juiz julgou procedente os embargos à execução da executada, afirmando que o valor retido em sua conta correspondia a parte do seu salário e, portanto, impenhorável. Correspondia a parte do seu salário e, portanto, impenhorável. Não, essa aqui é a parte. Portanto, jamais podendo ser penhorado, ainda que parcialmente. Ponto.
A decisão merece ser reformada, pois o salário pode ser penhorado para pagamento de prestação alimentícia, conforme exceção prevista no artigo 833, parágrafo 2º do CPC, assim como o crédito trabalhista tem natureza alimentar ou alimentícia, a penhora de parte do salário pode ser feita pelo juiz. Ponto. Requer a reforma da decisão. Bom, Professor, diga, Luiz. eu estava nesse tópico aqui no índice remissivo, e eu não sei se é um erro, e aí isso me deixou de certa forma confuso. Eu usei o artigo 833, mas aqui no índice remissivo, falo do 833, inciso 10, parágrafo 2º, e artigo 529, parágrafo 3º da CLT. Só que nem existe artigo 3º, parágrafo 3º da CLT. Não, pudesse lembrar daqui a pouco. 529 do CPC. É aqui tá CLT. Por isso que eu fiquei confuso. Ok. Então é 529 do CPC. 529. Eu vi isso também, tá errado. 529 do Acho que CPC, porque o 529 do CPC fala que, sem prejuízo do pagamento de alimentos, o débito poderá ser descontado no pagamento dos rendimentos do executado. É CPC. Ah, beleza. Beleza. Vamos outra aqui. Olha só. O juiz julgou procedente os embargos à execução da Professor. executada. Diga. Nesse caso, como está errado na CLT, a gente pode fazer a correção? Tipo, Pode. Risca a CLT e escreve CPC. beleza, então, obrigado. O juiz julgou procedentes os embargos à execução da executada para deferir nova chance para juntar defesa, porque a executada teve o prazo de apenas 2 semanas, o que o magistrado entendeu ser insuficiente para separação de documentos e contratação do advogado. Ora, a sentença não merece prosperar, pois a executada foi notificada no prazo. Foi notificada acima do prazo legal previsto pela legislação trabalhista. Ponto. O artigo 841 da CLT estabelece que a reclamada deve ser notificada com a antecedência mínima, com antecedência mínima de 5 dias, sendo que, no caso, a reclamada teve a notificação entregue com 2 semanas de antecedência. Assim, foi respeitado o prazo mínimo para apresentação de defesa em audiência. Ponto. Requer a reforma da sentença. Ponto. E cálculo das férias fala. Professor, Diga. nessa aí, eu coloquei o título da citação Não para. tem problema o título que você colocou. Você escreveu isso daqui que eu escrevi? Aham, Essa parte aqui, ó. sim. Essa Foi parte que é citado pra importante. O título 5 não é dias. tão importante. Tá, obrigada. Cálculo das férias. O juiz julgou procedente os embargos para deferir o recálculo das férias para acompanhar o valor do salário pago ao longo do tempo e não da última remuneração. Ponto. A sentença merece ser reformada, pois, nos termos da súmula 7 do TST, as férias não quitadas durante o contrato de trabalho deverão ser calculadas com base na última remuneração do trabalhador. Deverão ser calculadas com base na
última remuneração do trabalhador. Ponto. Assim, requer a reforma da decisão. Por fim, a gente faz a conclusão. Conclusão. Diante do exposto, requer seja o agravo de petição conhecido e provido para reformar a sentença de origem, conforme fundamentação acima. Ponto. Termos em que pede deferimento, local, vírgula, data, ponto, advogado, ponto, OB, ponto. E assim você gabarita o seu agravo de petição. Não dá uma página e meia. Não dá uma página e meia para você fazer isso aqui. Diga, senhor Raimundo. Professor, já perguntei, já. Obrigado. Ah, beleza. Então, para vocês, já estou mandando aqui para vocês, peça 44. Estou mandando aqui para todo mundo. Encaminhando também aqui para... Cadê aqui? Para o pessoal do online também. Então, selecionar, encaminhar. Turma 42. Também já está aí para vocês. Vocês já podem encontrar aí no grupo de vocês, beleza? Pro quem online vai subir depois aí o link, né, para análise. Mas eu quero que vocês voltem aqui e analisem a peça de novo, a peça aqui que eu passei para vocês, que é a peça da Val. Então veja, o que ela fez? Vamos ver se ela fez alguma coisa diferente do que eu acabei de ensinar. Ao egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Pontinho e Região, exequente executado, processo, egrégio Tribunal Nobre Julgadores. Bateu? Bateu. Perfeito. Aqui ela repetiu, porque na época, como não tinha caído nenhum agravo de petição, então eu falava para colocar nas duas peças, porque a gente não sabia aonde seria exigido isso. Então, como a gente nunca tinha caído o agravo de petição, a gente não sabe qual que é o padrão da banca, a gente faz uma precaução. E aí, isso eu faço com todas as peças que eu passei para vocês, e nós não sabemos ainda como caiu. E aí você tem aqui, colocou aqui de novo, mas hoje você sabe que não precisa colocar. Então, tira isso daqui e vai direto para: a sentença não merece prosperar pelos motivos abaixo expostos. Se não me engano, foi exatamente o que eu escrevi. A sentença proferida não merece prosperar pelos motivos abaixo. Então, veja, não tem segredo. Não tem segredo. Então, vocês estão vendo aí a peça da Val? Luciano, tá vendo a peça da Val aí? Legal. Sim. Ó, olha os nomes, igualzinho, ó. Bem de família. O juiz julgou procedente os embargos à execução com fundamento de apesar de possuir outro imóvel. Ela copiou exatamente como o juiz julgou, que foi normal, foi exatamente como nós fizemos. A sentença não merece prosperar, pois quando a entidade familiar possuir mais de um imóvel como residência, a imperabilidade recai sobre o valor, o que não foi observado pelo juiz, ao considerar o de maior valor inferior, nos termos do artigo tal, requer a reforma da sentença. Veja que nem utilizou os valores aí, que nem você tinha feito, Jaque. Prescrição. O juiz acolheu a prescrição parcial para fixar os cálculos que devem considerar apenas os últimos 5 anos e não todo o período trabalhado. A sentença não merece prosperar, pois a alegação de prescrição ser reconhecida deve ser arguida em instância ordinária, e não na fase de execução, como aconteceu, nos termos da súmula tal, requer a reforma. Penhora do salário. Penhora do salário. O juiz determinou a liberação de R$2.000. A sentença não merece prosperar, pois a impenhorabilidade que trata o artigo 833 não atinge penhora para pagamento de prestação alimentícia, independente da sua origem, nos termos do artigo tal, requer a reforma da sentença. Olha como é que ela chamou. Citação para comparecer à audiência. Ela mudou o nome, não tem problema.
A sentença não merece prosperar, pois o prazo estabelecido pela lei entre a notificação é de 5 dias, foi devidamente observado, já que ela foi notificada com 14 dias, perdão, nos termos do artigo 841. E cálculo das férias, mesma coisa aqui. Conclusão, diante do exposto. Ó, errou, faz o quê? Coloca em parênteses apenas um risquinho. Diante do exposto, requer que o agravo de petição seja conhecido e provido para reformar a sentença e o indeferimento da juntada de nova defesa. Essa parte aqui não precisaria. Termos em que pede deferimento, local, data, advogado, OAB. Peça extremamente simples para você fazer aí, beleza? Porém, eu também quero passar outra peça com vocês aqui. Eu sei que vocês não prestam atenção no que eu falo, às vezes. Vocês falam, não vou prestar atenção, foda-se. Então, quero passar com vocês aqui mais uma peça. Essa peça é uma peça especial e eu passo porque eu tenho autorização dele para passar, tá? Então, do Jorge. Que o Jorge foi aprovado. Está escrito aprovado. Aprovado. E foda-se o que aconteceu, porque ele foi aprovado. Ah, mas eu sei fazer melhor que ele. Foda-se. Ele foi aprovado. Na peça, ele tirou 3,60. É uma nota razoável para uma peça. É uma nota razoável, né? Mas ele foi muito bem nas questões. Ele tirou aqui, ó, 1,25 numa questão, 1,25 na outra questão. Já fez 2,5. Com os 3,5 da peça, já estava aprovado. O que aconteceu? O Jorge, ele sabia que era agravo de petição, mas não sabia como fazer. Ele sabia que era agravo, mas não sabia como fazer. Então, o que ele fez? Ele fez a petição coringa. O que é a petição coringa? Abriu mandando o processo, a petição, para um juiz. Ele pegou o juiz que estava lá. Colocou o processo, colocou a Josefina, primeiro, que era a parte dele, meteu uma qualificação e endereços completos. Por intermédio de seu advogado, vem apresentar o agravo de petição, pelos motivos abaixo expostos. Tipo, fez o que deu para fazer, o que ele lembrou. E aí, meteu-lhe as teses. Mérito, prescrição parcial. Tese 1, prescrição parcial. Alega a executada que ocorreu prescrição parcial. Nos termos da súmula 153, não se conhece da prescrição não arguida na instância ordinária. Sendo assim, não há que se falar em prescrição parcial. Nova defesa. A executada pede prazo para nova defesa. Nos termos do artigo 841, prazo para nova defesa, não sei o que, será de 5 dias. Sendo assim, requer seja mantida a decisão originária, mantendo o pedido inteiramente procedente à revelia. Veja, a gente nem tem que discutir decisão originária, a gente tem que discutir a sentença. Cálculo de férias. Foi definido o cálculo de férias, blá, blá, blá. Nos termos da súmula, ele copiou a súmula. Ele não sabia o que falar, ele copiou a súmula. Requer seja mantida a condenação e negado o recálculo das férias. Penhora do imóvel. Utilizou aqui o artigo correto. Então, se tiver artigo 5º, caput, parágrafo único, da lei tal, deixa claro que se tiver várias, vai recair sobre o último. Sendo assim, requer seja mantida a penhora do imóvel tal. Diante do exposto, requer. E aí ele foi lá e meteu. Requer seja negada a prescrição parcial, negado o pedido, recálculo, tal. Condenação a honorários, procedência dos pedidos, termos em que pede deferimento. E foda-se. E fez a peça do jeito coringa, colocando foda-se tudo, mas as teses corretas. Olha a pontuação dele, então. Vamos lá analisar. Bom, endereçou para a vara correta, ganhou 0,10. Colocou o nome da exequente, ganhou 0,10. Ele não ganhou o 0,10 a mais? Ah, não. Ele indicou o artigo de lei correto, 0,10. Indicou a exequente e a executada. Aqui, se você olhar, erro
erro do corretor, porque ele não indicou a Larissa. Não tem a citação da Larissa. Ao do outro juiz, processo número, qualificação. Josefina, qualificação e endereço completos, veio a presença de Vossa Excelência apresentar agravo de petição. Não tem a citação da Larissa Barreto. Erro do corretor. Ele não pontuou, porque ele não fez essa tempestividade, só que ele pontuou nas 4 teses que ele colocou. As 4 que ele colocou, ele pontuou. Então, o bem de família, ele pontuou. Prescrição, ele pontuou. Nova defesa, ele pontuou. Férias, ele pontuou. Requerimento de admissibilidade do recurso conhecimento, ele não pontuou. Reforma da decisão, provimento e reforma, ele pontuou, sendo que ele não pediu a reforma, ele pediu a procedência dos pedidos. Olha que doido, velho. Termos em que pede deferimento. Passou. Passou. O que ele não pontuou? Ele não pontuou a admissibilidade, uma tese, isso daqui. Ele deixou de fazer 1,30, 1,40 aqui, por conta dessas questõezinhas. Porra, velho, sabe? E aí você vem falar pra mim, vai falar assim, porra, Horácio, nossa, é difícil pra caralho. Tal. Diga, Jaque. Ele deu sorte também com o corretor, né? Sim, ele deu sorte no corretor. E as pessoas dão sorte no corretor? Sim, as pessoas dão sorte no corretor também. Como eu te falei ontem, Jaque. Era para você ter sido aprovada? Eu quase caí aqui. Era para você ter sido aprovada? Era. Erraram na sua correção? Erraram. E isso acontece na segunda fase. Por quê? Porque a segunda fase, ela é uma correção humana. Estamos Professor, tranquilos? eu já vi também umas outras peças que você mandou aí. Tem vezes que a pessoa coloca até certinha e o corretor pega e zera. E indica o artigo e tudo e Acontece. zera. É normal, é normal. Então, assim, fiquem tranquilos. O importante é o quê? E aí eu volto a falar. O que é o importante? É acertar a peça e saber escrever. Saber as teses. Saber as teses. Estamos tranquilos, senhores? Ok. Vou ficando por aqui. Amanhã nos encontraremos. A primeiro momento, às 2 horas, aula mantida. Vou beber hoje à noite. Amanhã de manhã mando mensagem como estarei ao acordar. Beleza? Então agora eu vou lá pro meu porquinho. Ele já tá. Amanhã é dia de aula com a câmara fechada, né, professor? Horácio, deixa para você beber dia 17. Não pode beber amanhã, não. Nós precisamos de você. Ah, mas, Valdir, eu tenho uma palavra muito boa, que é nem a pau. Pode falar do Nem a Isso, pau. professor. Nem Não, a pau. professor. Hoje vou tomar meu Pôs o vinho. carro pra dentro e abriu o porta-mala e os vidros dele. Ele tá puro molhado atrás, não senta nem. Puta, velho. Tá vendo? Tá chovendo. Viu? Professor, Tá chovendo. Não olha o pode. tamanho da sua responsabilidade, professor. Tem muitas Ouviu o que ele famílias na falou? sua dependência. Olha, tô fazendo Beleza, um pouquinho. pode ficar Agora tranquilo, mesmo, senhores. olha Estarei a panela aqui. tá estourando ali. Pera aí, vou ir correndo. Sai correndo. É louco. Até logo, senhores. É o seguinte, Um abraço. amanhã, Tchau, tchau.